Bem-vindo, alunos, à terceira aula do curso de Direito. Hoje nossa aula é sobre filosofia, introdução ao pensamento filosófico. Temos a presença de Tainá Andrade e Antônio Macedo. Os demais alunos vão logando com o tempo na sala e nós já vamos começar. Tainá, qual a importância da filosofia na atualidade para você? A importância da filosofia na atualidade? Exato. Isso, peraí. Não vale pescar não, viu? Bom, considerando que filosofia é sobre conhecer coisas, né? Ter conhecimento sobre as coisas, então é muito importante. Eu não sei explicar o porquê não, mas é. Porque pode ser aplicado em diversas áreas do conhecimento da filosofia. E para você, Antônio, qual a importância da filosofia na atualidade? Eu tô vendo a pesca Cara, daqui, você sabe, né? Que dá pra ver. não, eu. Ah, tá. Eu já pensei que era de difamação a minha pessoa. Vamos lá. Não sei se minha resposta tá ligada, tipo, porque eu tô vendo, como é que eu posso dizer, umas palestrinhas aqui ou outra, mas, tipo assim, eu vi muita coisa de latim. Aí você me perguntar, o que que latim tem a ver com filosofia? Tipo, quase tudo, eu acho, mas prosseguindo. Cara, todas as obras mais importantes da humanidade, que você pega, por exemplo, sei lá, Dom Quixote, que eu comprei o livro recentemente aqui. Tudo bem, é uma versão meio curta, porque eu não tenho coragem de catar o livro original. Pô, você pega um Fausto de Goethe, esses livros clássicos, tipo, a maioria tem, tipo, como é que pode ser? Dá um norte pro ser humano, tipo, dá um norte moral, dá um norte filosófico, qualquer coisa assim. E tipo, você vê muita filosofia, você vê filosofia pesada neles. E, tipo, isso falando só do aspecto moral, sabe? Tipo, transmitir o que é certo e errado e etc. Então, eu vou ficar mais com essa resposta. Não quero aprofundar muito nem encher linguiça em coisa complexa, não. Beleza. Então, a importância para mim da filosofia é dar um norte pro ser humano, basicamente. Todo aluno que entrar no curso eu vou fazer essa pergunta e quando terminar o curso eu vou fazer de novo, beleza? Aham. Vamos lá. Vamos começar com o nascimento da filosofia. Primeiro a gente tem que dar o seguinte. Cada povo na antiguidade tinha suas próprias visões de natureza, dos fenômenos da realidade e da origem. Resumindo, cada povo se organizava do seu jeito para entender como as coisas funcionavam, para assim poder sobreviver. Beleza? Normalmente o que prevalecia era o pensamento mítico. No caso, eu pego o imaginário para tentar explicar a realidade. O pensamento mítico ele não é ligado à natureza, ele não é ligado ao racional, ele é simplesmente uma tese criada na imaginação por um coletivo para tentar criar uma explicação. Vamos lá, exemplo. Tinha-se uma crença antigamente dentro do povo tupi que Tupã, sempre quando tinha trovoadas, relâmpagos, era porque Tupã estava nervoso, entendeu? Então nós temos essa questão de crença. Narracionalmente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas existia esse pensamento mítico no período. Até hoje, na verdade, ainda existe. O pensamento mítico, ele é usado para explicar fenômenos da realidade, certo? E ele não pode ser justificado, criticado ou fundamentado, pois ele costuma usar força de coação contra os indivíduos. Como assim? Racionalmente, o pensamento mítico ele não se fundamenta em nada, nada que você tenha uma questão lógica dentro da categoria que ele quer explicar. O grupo não pode criticá-lo, porque ele é dado como verdade absoluta, e ele também não é fundamentado. Mas ainda assim ele é aceito. E hoje é interessante que nós podemos usar esse pensamento mítico que a gente vê até dentro da política. Muitas vezes, muitos deputados e tudo mais, eles elaboram projetos e tentam passar discursos para as pessoas com a dialética que se ancoram no pensamento mítico. Essa é um discurso aceito por um coletivo, mas racionalmente, quando você vai analisar matemática, economia, direito, essas coisas, é ilógico. Mas o coletivo nem ao menos aceita as forças externas que constituem esse projeto, como essas que eu citei. A questão econômica, a questão orçamentária, a questão do direito, entendeu? O que é legal ou não dentro da lei, entendeu?
e assim por diante. Vocês estão com alguma dúvida de como funciona o pensamento mítico? Não. Não, mas eu vou aproveitar aqui, para não te cortar no meio da aula, mas já te cortando, eu gostaria de tirar uma dúvida aqui, Bruno, se me Diga. permite, é claro. A gente tem. Eu vou usar outra linguagem que eu estava vendo em um vídeo muito recente, que é a linguagem simbólica. Por exemplo, você tem lá uma passagem da Bíblia. É muito comum a gente ver, por exemplo, através do Jordan Peterson. Ele pega uma passagem da Bíblia, ele tem uma interpretação muito lógica daquilo, só que aparentemente é linguagem simbólica. Tipo, não é literalmente aquilo que está escrito, mas pode ser interpretado daquela forma. Ou pelo menos é aquela forma que deve ser interpretada. Isso difere muito ai, meu Deus, dessa linguagem que você está falando, do misticismo, porque aparentemente o misticismo não tem nem isso, é só tipo uma linguagem que não tem nem símbolo e é só isso, é irracional. Ou como é que funciona mais ou menos? Vamos lá. Já que você citou Bíblia, eu vou dar duas perspectivas, certo? Eu Ok. diria que hoje você tem muito mais corrente de pensamento mítico envolvendo a Bíblia do que antigamente. Por que eu falo isso? Quando a Bíblia foi escrita e desenvolvida, até com as reformas, contra-reformas, tiravam trecho, colocavam trechos, ela tinha 4 pilares. Primeiro, a linguagem literal, realmente o que aconteceu. Os hebreus ficaram 40 anos no deserto, sacerdotisa El Shaddai disse tal coisa, e assim eles se organizaram para a guerra. Linguagem literal, ali está querendo dizer, olha, aconteceu desse jeito mesmo. Metáforas, que são lições para sobrevivência, por exemplo, Caim e Abel. Caim e Abel é uma metáfora, não é uma coisa que realmente aconteceu literalmente, é uma metáfora, certo? Você tem a questão histórica, entendeu? E você tem a questão poética. A Bíblia, ela foi escrita dentro de 4 pilares. E as pessoas entendiam desses 4 pilares e sabiam separar. Se você pega a literatura muito antiga, você pega Dostoiévski, que é um cristão formidável, ele criticava muito a igreja cristã, alegando que o método de ensinamento cristão futuramente geraria problemas, porque as pessoas começariam a ler a Bíblia inteira na literalidade, e isso afastaria os fiéis. O que nós podemos ver hoje em dia acontecendo exatamente o que o Dostoiévski falou. Você tem muita corrente de pensamento que acreditam realmente que Caim falava com uma cobra, ou desculpa, que Adão falava com uma cobra, acreditava realmente como se a Bíblia fosse totalmente literal, certo? Não raciocinam, não usam senso crítico naquilo ali. Essas pessoas não entendem a mensagem que está aquilo ali, entendeu? E acabam afastando outras pessoas da própria religião. Se você anotar, a cada ano que passa, o número de cristãos cai. Se eu não me engano, aqui no Brasil, a religião que está mais em ascensão é o muçulmanismo aqui no Brasil. Muçulmanismo? Muçulmanismo. Nós já tem núcleos muçulmanos aqui no Brasil, crescendo. Por que isso? Porque, na tese, o método que os cristãos, muitas correntes cristãs estão ensinando, a Bíblia está errado. Porque eles estão misturando o que é literal com o que é metáfora. E isso é ruim dos dois lados, porque, primeiro, você está no mundo racional, você vai falar para as pessoas que houve um dilúvio daquele jeito, logicamente, é inviável. Apenas um pensamento mítico isso se ancora. Se você pegar a história sumérica, você consegue entender como funcionou o dilúvio realmente até dentro da ciência. Mas a versão bíblica é uma versão hiperbolística. Mas quem lê ali entende o sentido. Mas hoje é passado de forma literal. Então você gera um problema por causa que você cria hipérboles que racionalmente são ilógicas. E o segundo ponto, você acaba tirando a metáfora, as lições de vida e sobrevivência de um povo. Porque muitas lições ali são muito importantes, dentro até da psicanálise, como Adão e Eva. Adão e Eva é uma lição importantíssima dentro da psicanálise para você poder se organizar socialmente e criar boas relações. Você expulsa a moral daquela história, você expulsa os sentidos de quem escreveu aquela história e passa de uma forma literal que fica totalmente sem sentido. Isso acaba afastando fiéis. Então, eu diria que realmente hoje você tem muitos núcleos cristãos que, em vez de usar o pensamento racional, eles trabalham com o pensamento mítico. O que eu diria que, se a gente analisar na construção até do próprio cristianismo, é um despropósito. Responde sua pergunta? Sim, perfeito até. Então eu vou seguir. A importância das polis. Vamos lá. Qual a ligação entre a polis e o pensamento filosófico? Eu vou só dar uma olhadinha que se algum outro aluno chegou. Só um instante.
Tem gente que eu sou novo na ferramenta, está aprendendo. Até agora ninguém chegou, né? Qual a importância da polis? Gente, lembra das cidades-estado que a gente trabalhou tanto na Grécia, polis? Que na realidade não existia só na Grécia, na Mesopotâmia já tinha cidades num sistema semelhante, ao redor do mundo inteiro. Mas a gente trabalha mais na Grécia. As polis, elas tinham autonomia legislativa. Mesmo dentro de um país, elas tinham o que a gente chama de governo próprio. Por exemplo, Atenas era uma república, né? Esparta era uma monarquia. Elas tinham sua própria autonomia para criar leis. E fiscalizar as leis. Então é interessante. Os cidadãos, eles tinham poder, autonomia para legislar, criar e executar suas próprias leis. E essa autonomia gerou o quê? Um desenvolvimento comercial. Eu citei aqui uma curiosidade, que as palavras política e polícia são no mesmo núcleo, vem de polis, porque a política é o mecanismo usado para organizar e desenvolver o local e a sociedade, já a polícia, ela resguarda o que a política cumpre. Uma cria, a outra protege. Ambas têm o mesmo princípio. Então vamos lá. Na Grécia, os cidadãos... Opa, aqui apareceu. Pessoal, né? Na Grécia, os cidadãos eram obrigados a participar da vida política e econômica da polis. Isso gerou um desenvolvimento comercial e social, cujo pensamento mítico não conseguia efetivamente acompanhar as necessidades que essa nova sociedade precisava solucionar. Você tinha uma ampliação comercial muito grande, já fazendo comércio de divisas com outros países, certo? Bora voltar aos territórios. Naquela época não tinha o termo de país, tinha mais o território, né? E só que o problema era que como é que eu vou explicar os adventos usando apenas um pensamento mítico numa sociedade que constantemente cresce, gera mais problemas sociais, eu preciso solucionar esses problemas sociais e o pensamento mítico não corresponde mais, porque começa a haver uma criticidade mais, as pessoas começam a debater mais, começam a querer solucionar problemas. E o pensamento mítico é inquestionável. No momento que você questiona, em determinados locais será morto. Já não, na Grécia não, a Grécia liberou os locais que eram as ágoras, né, locais de discussão. E essas discussões começaram a eliminar o pensamento místico para introduzir o filosófico. Então, lembra aquela coisa, tudo que acontece no mundo tem dinheiro envolvido. Porque essa mudança do pensamento também teve uma visão comercial, entendeu? Logo, o pensamento filosófico começou a substituir o pensamento mítico, pois inicial propunha solução de problemas, analisando a natureza, o ser humano e abstrações criadas para se organizar em sociedade como forma de encontrar soluções. Pessoal, eu acho que alguém está com o microfone ligado. Desativa, por favor, já vou dar a voz. Desativa, por favor. Tranquilo, tranquilo. Já vou te dar a voz. Se adequava aos novos problemas das sociedades sociais. Como assim? Novamente, você tinha novas necessidades sociais, o pensamento mítico não supria isso. Então foi necessário, aos poucos, nada acontece do nada, a introdução do pensamento filosófico. Por quê? O pensamento filosófico ele já não usa mais o imaginário. Você tinha a escola jônica, que ela usava a natureza para poder explicar tudo, ela usava a natureza, então já é uma quebra de paradigma. Lá para frente você vai pegar Sócrates, que ele começa a introduzir as questões político-filosóficas para analisar o ser humano, entendeu? Que a gente já vai entrar mais no período helenístico, e assim por diante. Tudo isso eu vou trabalhar com vocês no nosso curso, não se preocupem. Francisco, liga o microfone. Igor? Tá me ouvindo? Tô. Deixa eu te fazer uma pergunta. Para você, qual a importância da filosofia na atualidade? A filosofia, eu acho que a principal utilidade do conhecimento filosófico é justamente para poder ajudar as pessoas a terem uma compreensão melhor de cada assunto, né, do qual a pessoa se propõe a aprender. Por que eu digo isso? Porque pelo conhecimento filosófico, você consegue estimular a sua capacidade de pensar com mais facilidade, você consegue ampliar o grau de conhecimento e a gama de conteúdo que você tem. É por isso. Bem, como eu falei, quando terminar meu curso, eu vou fazer essa mesma pergunta para vocês, para ver se a resposta de vocês muda, beleza? Tá certo. Vamos lá. Tainá, sobre a mudança do pensamento mítico para o filosófico. Nós tivemos o quê? O que é que fez esse pensamento mudar? Basicamente, a questão comercial, a questão política, a questão social. Para você tem alguma colocação, algum questionamento sobre essa mudança de paradigma
da época? Eu não tenho, não. Eu consigo entender o porquê dessa mudança, no caso. É como se, ó, pelo que eu estudei também a respeito disso, porque assim, eu já estudei sobre isso. E eu tô pescando um pouco disso. Eu tô vendo que você tá pescando, eu tô Só que segurando pra não rir. porque eu anotei, né, sobre essas coisas. Ó, E até onde eu sei, quando rompe com o mito, existe o período da crítica, que é onde começa a ter essas questões filosóficas. O conhecimento e o pensamento filosófico parte a partir dessas quebras, né, com o mito. Aí começa o período das críticas. Foi algo mais ou menos assim, que eu entendi. muito bem. Vai ter prova, relaxa. Anthony? Anthony? Oi, 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 oi. Perfeito. É, Alguma desculpa, é porque dúvida, eu alguma tava mutado. colocação? Cara, acho que não. Eu quis sem cola. Brincadeira, tá aí eu não. Acho que eu não consigo, não. Né, eu não tenho nada em mente. Beleza. Então, assim, ó, antes de estudar a filosofia em si, a gente tem que trabalhar alguns conceitos que são importantes. O primeiro conceito é a physis, certo? Vocês vão ver muito livro filosófico, inclusive no que eu passei para vocês, a atividade da primeira aula, esse termo physis. O que é que significa? É a natureza, os elementos, o palpável. Lembra quando eu falei que no princípio do pensamento filosófico já começava a buscar a natureza para responder problemas da natureza e não mais o imaginário? Pronto, isso a gente vai pegar na escola jônica, vai ser uma aula que eu vou dar lá na frente. Mas basicamente o que? A física é a natureza. Filósofos da escola jônica usavam a própria natureza para explicar fenômenos, pois para eles, causas naturais derivam de princípios naturais. Entenderam? Então, Ô, physis Bruno. é a natureza. Diga. Desculpa a interrupção. É porque você falando aí, acho que eu consegui fazer uma correlação, só que eu não sei se faz muito sentido, mas para mim fez bastante e eu acho que vai contribuir em alguma coisa. Diga qual a sua correlação. Tipo assim, uma das características pros Homo sapiens eles terem desenvolvido tanto foi a diferenciação. Eu não lembro agora qual parte do cérebro está associada, mas, por exemplo, se épocazinha lá dos caçadores-coletores, caso eles não conseguissem diferenciar um cogumelo venenoso de um não venenoso, etc., parte da evolução, não toda, eu não estou dizendo que a gente só sobreviveu por causa da diferenciação, só que foi uma coisa muito importante. Então, tipo, já há uma lógica ali, sabe? Ah, esse cogumelo que faz mal, então morro, tá? Então não vou comer. Então, tipo assim, desde ali, desde essa época, dessa épocazinha, a gente já faz essa diferenciação das coisas. Então, tipo, eu pensando aqui, você falando de natureza, física e etc., eu pensei, pô, eles viam, por exemplo, a chuva e etc., só que eles não sabiam por que aquilo acontecia. E, tipo, eles já buscavam alguma explicação normal para acontecer isso, entendeu? Que é o pensamento Então, mítico, no caso. exato, exato, exato. Então, eu acho que, tipo, querendo ou não, a gente chegaria tipo, caso a gente voltasse do zero. Eu acho que a gente chegaria a ter uma compreensão razoável, por mais que a gente, sei lá, demorasse muito, porque, cara, sempre teve esse negócio de diferenciação. Então, alguma pessoa chegaria lá, meteria o dedo e falava, não, ó, isso aqui é assim, porque é assim, assim, é assado. Basicamente isso. Não, o nosso fenômeno de evolução, se você notar até sociedades diferentes, tiveram um fenômeno semelhante. Por quê? Porque nós temos capacidades biológicas que se mantêm independente da sociedade que está inserida. Quando eu vou trabalhar filosofia, a gente pega mais Grécia, porque Grécia transformou isso em ciência primeiro, entendeu? Então, você Aham, tem sim, mais sim. recursos para poder catalogar, porque pegar recursos Aham. daquela época é muito difícil. É uma coisa que eu vou trabalhar com vocês aqui daqui a pouquinho aí, essa questão. Uhum. Agora, você tem que botar uma coisa. O ser humano, ele consegue produzir ferramentas. E essas ferramentas muitas são usadas para poder entender o ambiente ao seu redor. Fora isso, uma coisa que ajudou no nosso desenvolvimento foi a abstração. O ser humano é a única espécie que consegue criar uma abstração para aderir mais membros à sua tese. Como assim? Todo animal do planeta, quando atinge um certo número de membros, essa foi uma tese que eu peguei com dois professores, que foi Álvaro Dias
e Adivaldo Peixoto, 2 professores que eu tenho na Faculdade Excelentes. Todo ser humano, quando ele atinge um certo número de membros, ou desculpa, toda espécie animal, quando atinge um certo número de membros, eles começam a se debandar, porque a espécie não consegue se organizar até X número, certo? O ser humano é a única espécie que consegue limitadamente desenvolver abstrações para ter uma organização social viável. Por exemplo, o que são as abstrações? Leis, por exemplo. Lei não é algo físico, lei é uma abstração que nós criamos para poder nos gerir. Entende? Política é uma abstração. Entendeu? Sistemas de representatividade são abstrações. Dinheiro é abstração. Entendeu? E cada vez que surgem mais membros da sociedade humana, nós vamos criando novas abstrações para conseguir consolidar esses membros. Entendeu? Diplomacia é uma abstração. Vamos lá? Outro termo importante é a causalidade. Causalidade é a tese de caráter regressivo, então uma coisa sempre vai estar antes de outra, beleza? Cuja afirma que sempre há uma causa atrás de cada fenômeno, criando um ciclo infinito. É a tese de caráter regressivo, cuja afirma que sempre há uma causa atrás de cada fenômeno, criando um ciclo infinito de estudo e investigação. A causalidade vai pegar também um pouco mais na frente. Aquela questão, isso aqui é a origem da tese de causa e efeito. Não tem lá Newton, lá na frente? Pronto, Newton começou na filosofia antiga. Bem antes de Cristo. Ó, a brincadeira de causalidade. Depois a gente vai pegar o mobilismo e o imobilismo, que são outras questões. Mas vamos lá. Dentro da causalidade que a gente vai ter, por que choveu? Choveu porque a água trocou de estado. Mas por que a água trocou de estado? Porque houve um aquecimento acima do nível do nível comum, temperatura comum no mar. Por que houve esse aquecimento? E assim, infinitamente. A causalidade foi uma tese que ela teve um certo sucesso, mas ela foi... tentaram fazer ela cair por água abaixo pelo seguinte: se você nunca vai ter uma resposta concreta no final, isso não supre o interesse econômico. Porque o interesse econômico é ligado à ciência e à racionalidade, entendeu? Então, você não pode trabalhar com causalidade em uma sociedade que ela está se desenvolvendo economicamente. Porque quem gera economia quer respostas concretas para poder fazer mais economia. Entende? A causalidade ela era uma tese que nunca teria fim, e nunca teria uma resposta concreta para os problemas sociais. Consegue entender isso? Pessoal? Eu não entendi direito. Sim. Perfeito. É porque às vezes meu fone para de emitir o áudio, vocês me dão um toque, por favor. Arque. Vamos lá. Arque era o princípio de tudo, o elemento primordial que regia e originou a realidade. Vamos lá. Cada filósofo, principalmente os pré-socráticos, tinha uma tese do que criou tudo. Lembrando, naquela época não tinha Deus como tese, beleza? Eles tentavam estudar algo além de Deus, certo? Porque você não tinha aquele pensamento que, ao princípio, os deuses existiam, só que ninguém perguntou, de onde vieram os deuses? Você não tinha esse questionamento, porque os deuses sempre existiam, entendeu? A função histórica da cosmologia começou a surgir depois. Mas vamos lá. Dentro do arquê, Tales de Mileto acreditava que a água era o arquê, porque a água era o elemento que, de acordo com a temperatura que você colocava nela, ela mudava de forma. Ele já analisava os estados sólido, líquido e gasoso da água. E ao analisar esses estados, ele imaginava que a água podia virar todo elemento da Terra, de acordo com a pressão e a temperatura que você impusesse nela. No caso, a água poderia virar terra, a água poderia virar fogo, a água poderia virar árvores, casas, tudo, entendeu? Então, para ele, a água era o elemento primordial de tudo. Já depois, para Anaximenes, que era o discípulo de Anaximandro, que era o discípulo de Tales, ele acreditava que era o ar, porque o ar ocupava todo o espaço, então para ele a moldura do ar formava as coisas, porque o ar está em todo lugar. Hoje você nota essas reflexões dentro até da própria cultura cristã que a gente trabalha. Por quê? Acreditam que Deus está em todas as coisas, assim como o ar, que era uma tese definida por Anaximenes, entendeu? Hoje incorpora as teses dos antigos filósofos dentro das religiões que nós vemos hoje em dia, entendeu? Assim como Deus também é mutável. Então, olha que interessante, a gente pega um pensamento muito antigo e a gente coloca nos dias de hoje. Beleza? E lembrando que é claro que isso aqui também foi o princípio da química, não é?
e do átomo. Olha que interessante. E do espaço vazio também, né? A matéria. Anaximenes, basicamente, ele bateu na tese da matéria, beleza? Matéria e espaço vazio. E Tales de Mileto como iniciou a química, que nós conhecemos hoje em dia, entendeu? A mudança dos estados físicos da água. Pegaram até aí, pode continuar? Tranquilo, tranquilo. Perfeito. Cosmic Caos. Vamos lá. Para que a realidade se concretizasse, tem que existir uma ordem racional das coisas. Os elementos precisam se organizar. Tal ordem é chamada de cosmos, e quando os elementos estão desorganizados, é chamado de caos. Beleza? Então, quando as coisas existem de forma organizada, nós temos ordem, e desorganizada nós temos caos. Então, imaginavam-se que antes de tudo existia um caos cosmológico, e esse cosmos se organizou em uma estrutura justa, uma estrutura orgânica, certo? Então, esses são temas que vocês vão ver bastante durante nossas aulas de filosofia. E o principal deles é o logos, que é a correspondência entre a razão humana e a capacidade de raciocinar sobre a realidade. Se demonstra na forma de um discurso racional, argumentativo, cujo pode ser sujeito a reflexões, crítica e discussão. Lembrando, o pensamento mítico, ele não poderia ser criticado. Logo, ele não podia ser logos. Já aqui o logos, o saber, ele já deriva de uma opinião. Por exemplo, eu estou emitindo logos para vocês, que vocês podem chegar a qualquer momento e criticar. Alguém fez um desenho aqui na tela, vou botar de castigo, que fez esse desenho aqui na tela. Beleza? Eu tô vendo pelo sorriso quem foi, viu? Depois da faca, eu vi que tá aprontando aqui, eu vi, viu? Eu sei, primeira vez que eu usei o programa, eu também fiz isso, pra frente. Foi sem querer, não. Foi sem Tô querer. ligado, relaxa. O logos é a correspondência entre a razão humana e a capacidade de raciocinar. Isso eu falei. Então, tudo que eu tô falando aqui, vocês podem criticar. Tá sujeito à discussão, também tá sujeito ao erro, ao falseamento. Entendeu? Então, o que nós estamos tendo um logos? Lembra? Diálogos. Dois tendo um logos. Nós temos aqui um polilogos, porque são várias pessoas emitindo diálogos e opiniões. Beleza? Mas lembrando que quando o termo logos surgiu, era ligada também ao mundo inteligível, que era o mundo das ideias, o mundo da abstração, que é o que a gente vai pegar lá na frente. Beleza? E por último, a criticidade. Criticidade é o pensamento crítico, que a gente conhece. Só que lembrando, na filosofia, o pensamento crítico ele tem dois critérios. Primeiro, não existe verdade absoluta, e todo argumento e crítica deve ser fundamentado e questionado. Se eu crio uma crítica que vocês não conseguem questionar, logo ela não pode ser usada como argumento, beleza? Porque tende a ter uma coação opressora dentro disso. Acho que a gente fechou... ainda não acabou aqui a aula. Então, pessoal, primeira coisa, Tainá, você tem alguma dúvida dessa aula de introdução à filosofia? Não, tranquilo. Tranquilo? Anthony? Eu teria uma coisa, mas isso eu não vou nem comentar, mano, porque o tempo que a gente vai passar nisso. Não, adianta, eu tenho 9 minutos e 30. Você tinha falado que voltem nas bases da filosofia, que é tipo, não existe verdade absoluta, não é? Exatamente. Mas isso a gente já até conversou antes sobre, a gente já conversou bastante e tal. Mas tem aquela coisa, se não existe verdade absoluta, essa afirmação também não é uma verdade absoluta. Não, logo essa seria pelo seguinte. Porque nós, como seres humanos, tudo que nós analisamos ao nosso redor é da perspectiva humana. Uhum. Eu sei que é um pouco complicado eu falar isso no mundo, que nós não temos outro ser tão racional quanto nós. Mas o jeito que um cachorro olha as coisas, e o jeito que ele entende, e o que é bem para ele e mal, é diferente do que é pra gente. Uhum. Você entende? Até se nós analisarmos de forma introspectiva para cada ser humano, sua forma de compreender a realidade de verdade vai ser diferente. Porque nós somos seres emocionalmente diferentes. Entende? Uhum. Então, a verdade ela nunca vai ser absoluta, porque o ser humano não é absoluto. E tudo que a gente vê passa pela gente como forma de abstração. Respondi sua pergunta? Respondeu. Rápido até. Igor Francisco, você? Oi, agora... mano. É o seguinte. Você estava falando sobre verdade absoluta, mas quando você fala sobre verdade absoluta, você fala sobre perspectiva subjetiva. Repete, por favor, você falou um pouquinho rápido. Ficou baixo a voz.
quando se fala sobre verdade absoluta, se tem como verdade absoluta tudo aquilo que não é subjetivo, certo? Sim. Então, como é que ficaria a verdade objetiva e subjetiva, já que no campo filosófico, verdade subjetiva é tudo aquilo que é apelidado como costume, forma de pensar, opinião, e verdade objetiva realmente é uma verdade, é um fato, é algo concreto. Ela se passa sobre, além da praxeologia, ela se torna um axioma. Como é que ficaria a diferença, já que já que a verdade não é absoluta nesse sentido? Vamos lá. Beleza. Nós começamos a filosofia do ponto de vista dos pré-socráticos. Como eu falei, acabei de ser do pensamento mítico. A verdade Certo. que você está trabalhando, no caso, seria a verdade já puxada pelo ramo científico, correto? Que é a verdade provada. Por Não, exemplo, não, eu isso tô aqui é um falando copo. dentro do. Isso aqui é É, um copo. é questão de terminologia que eu tô falando Porque sobre você já vai entrar questões na, de na objetivo e questão subjetivo, de verdade. racional. A gente já está na questão Sim. mítica. Vamos Ah, lá. entendi. Beleza? Então, perfeito. Vamos lá. Sim. Nós Eu temos atropelei formas de os pés, tentar então. entender a realidade. Por exemplo, É, religião é uma forma de entender a realidade? É, não uma é? forma de enxergar assim, sim. Exatamente. De fato, sim. O que é verdade para uma religião? Verdade absoluta para uma religião? Vai ser a mesma coisa que é verdade absoluta para a ciência? Não, mas é isso que eu tô te perguntando, justamente sobre a diferenciação entre verdade objetiva e subjetivo dentro da verdade absoluta que eu tô falando. Exato. É que eu vou partir do princípio que, para você responder isso, você tem que analisar o meio que você está inserido. Cada forma política ou organizacional vai ter seus critérios para definir verdades absolutas. Uma coisa que Aristóteles bateu muito é o seguinte: o que se muda são os critérios, mas sempre cada grupo vai estar definindo o que é verdade absoluta. Aí que a ciência rompe paradigma, porque dentro da ciência não pode existir a verdade absoluta, assim como dentro da filosofia, entendeu? Logo, não existiria Sim, esse axioma, sim. porque os critérios em si induzem a não existência da verdade absoluta. Por exemplo, gravidade. Newton, você vai falar, Bruno, gravidade existe em todo lugar. Não existe, porque a tese de Newton também é matematicamente falseada. Por isso que ela aceita dentro da ciência, entendeu? Entendi, Porque no momento que entendi. existir uma verdade absoluta, logo nós não vamos precisar mais ter uma linha de conhecimento e raciocínio. Mas como as duas coisas se chocam? Pelo seguinte, eu vou voltar para a questão de Anthony. Eu tenho que entender que eu, como ser humano, eu só vou poder definir o que é verdade e mentira da perspectiva de um ser humano, porque eu sou um ser humano, correto? Certo. Dentro disso, no momento que nós dividimos nossa sociedade em diversos grupos e meios, e esses grupos, eles definem coisas como verdade absoluta, primeira coisa que esses grupos fazem é o seguinte: eu vou criar critérios para definir o que é verdade absoluta. Por exemplo, se a gente pega uma religião cristã, normalmente uma religião cristã que segue tudo na literalidade. Verdade absoluta para ela vai ser o quê? Vai ser o que Deus disse e criou. Fim. Fora daquilo ali não existe Certo. verdade. Mas é isso que entra. A questão da verdade absoluta nesse ponto é que essa verdade que você está mencionando não é uma verdade objetiva, entendeu? Exatamente. Só que para nós, porque para eles vão defender que é verdade subjetiva e ainda vão trazer isso para a filosofia. Por isso que entra a Essa é a questão pluralidade, entendeu? Por isso sim, que também defende que toda verdade é subjetiva. É numa briga de Platão e Aristóteles, que para Platão existia a verdade objetiva, sim, que ficava no mundo das ideias, que existia um princípio que era a verdade absoluta, que o humano, por meio de abstração, um dia alcançaria esse princípio, entendeu? Ô, Bruno. sim. Já para Aristóteles, não. Para Aristóteles não existe verdade absoluta e tudo é questionável. Tanto que você vai. Entendeu? Perfeito, Eu entendi. também trabalho com a tese que tudo é questionável. Embora, é claro que nós podemos. Vou te dar que é uma verdade absoluta. Se eu soltar esse copo, ele cai no chão. Isso é uma verdade absoluta. Porém, pode existir fatores que mudem isso. Em outro local, entende? Em outro local. Estão conseguindo me ouvir? Então, tô sim, tô sim. Eu só fui entender Sim, essa entendi. parada de direito agora. Bom, gente, eu dei muita volta, mas vamos lá. Então, quando a gente vai trabalhar o pensamento filosófico e político, a gente tem que ter em tese que, como eu falei, não existe verdade absoluta. Tudo pode ser altamente questionável. Porque se eu lanço algo que não é questionável, esse algo não pode ser aceito. Essa é a regra primordial. Olha que confusão. Pegaram até aí, gente? Uhum.
Francisco, eu consegui sanar a sua dúvida ou tem mais alguma coisa? Tem mais algumas, só que senão ficaríamos horas e horas discutindo a respeito. É Mas eu para entendi o que você quis isso a explicar. aula. Ainda tem 2 minutos. Não, 2 2 minutos minutos. não vai ser Horas suficiente e para horas. nós dois. Tenho 2 minutos. Perfeito, galera. Se vocês quiserem, eu posso abrir uma live para discussão política. Vocês querem ou não? Vocês que mandam. E filosófica. Bora então? Eu não, eu vou Mas eu não embora. quero, não, eu dispenso. Ah, Hoje eu dispenso. Se você quiser me remarcar, eu Então aceito. então a gente Eu tô marca. dentro dessa também, viu? Perfeito, a gente marca. Pessoal, muito obrigado pela participação da aula. As apostilas vou disponibilizar para vocês, certo? Agradeço a todos e até mais. Valeu. Tchau, tchau, tchau. Valeu, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boas noites. Boa noite.